Olá, seja bem-vindo ao Papo Biz, eu sou Antônio Neto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre as tendências que vão definir a influência em 2026. Aquilo que eu tô chamando de Creator Economy 2.0. O que muda quando a influência deixa de ser ação e vira infraestrutura de negócio. O que esperar do GC, do Creator como ferramenta de performance e o papel da IA nesse mercado. Quer descobrir tudo? Então, vem comigo! Durante anos, a Creator Economy foi tratada como território de experimentação, um espaço onde alcance, engajamento e o carisma bastavam para justificar investimentos, parcerias e até campanhas. Mas essa fase acabou. Eu quero começar por aqui porque essa frase, na prática, é quase um marco. Ela não é só uma opinião minha, ela é uma mudança de humor do mercado. É a passagem de uma era em que a influência era permitida como teste para uma era em que a influência precisa ser tratada como um sistema. 2025 foi o ano de virada de chave. Foi quando o mercado começou a abandonar o discurso de hype e passou a exigir estrutura, profissionalização e resultado. E aqui tem um ponto muito importante. Exigir resultado não é necessariamente uma coisa ruim. O problema é quando essa exigência acontece sem entender o que faz a influência funcionar em primeiro lugar. Mas eu já vou chegar nisso daqui a pouquinho. Em 2026, esse movimento se consolida. A Creator Economy ela entra definitivamente na sua fase mais estrutural. Não como uma modinha, nem como uma tática social, mas como infraestrutura mesmo, como estratégia de negócio. E é aqui que eu estabeleço o que eu estou chamando de Creator Economy 2.0. Um modelo mais racional, mais maduro, mais mensurável, mais integrado ao core das marcas. E justamente por isso, atravessado por tensões que ainda estão sendo pouco discutidas. Ou seja, se você acha que 2026 é só mais um ano de Creator, não é. 2026 é um ano em que a influência começa a ser enxergada como infraestrutura. E quando alguma coisa vira infraestrutura, ela muda de status, ela passa a ser cobrada como parte do negócio. Se em 25 o foco estava na profissionalização do backstage, em 2026, o foco vai se deslocar para algo ainda mais profundo, a consolidação da influência como sistema. E aqui eu quero explicar bem esse ponto, porque ele é a base de todo o raciocínio. Basicamente, a influência deixa de ser entendida meramente como aquela extensão do branding, como um canal complementar de awareness ou de uma peça criativa isolada. Por muito tempo, o Creator foi tratado como um espaço alugado. A marca entrava, falava e saía. Fez a campanha, postou, pagou, tchau, fim. Agora, o Creator é tratado como um canal muito mais proprietário, quase como uma newsletter, um CRM vivo, um ponto de contato recorrente. E isso é maturidade de mercado. Porque quando você para pensar em uma campanha e começa a pensar em fluxo, você muda a pergunta. Você para de perguntar qual creator vai me dar aquele picado de atenção e começa a perguntar como eu organizo fluxos de atenção, confiança e consumo. A Creator Economy 2.0 exige mais organização, exige processo, exige disciplina e exige uma visão mais realista sobre o papel do Creator. Não é uma peça solta, mas uma parte de um sistema. E agora a gente entra nas tendências. Tendência 1. O Creator como sistema. Pois é, minha gente, em 2025 a gente viu a consolidação do modelo Always On e das parcerias de longo prazo. Em 2026, isso evolui para outro patamar, o Creator como sistema operacional da influência. E eu estou escolhendo essa expressão, sistema operacional, de propósito, porque é isso mesmo, o valor ele não está mais no criador isolado, mas no ecossistema que ele sustenta. Um sistema que organiza narrativa, relacionamento e resultado, tudo ao mesmo tempo. Isso envolve consistência narrativa ao longo do tempo, relação contínua com a audiência e a capacidade de gerar variações criativas em escala. Mas envolve também algo muito mais estrutural. O Creator passa a operar simultaneamente como mídia, varejo e fonte de dados. Então, o que isso significa na prática? Bem, significa que o Creator entra na disputa da atenção no feed, constrói significado como mídia e influencia decisões, acelerando inclusive compra como uma ferramenta varejista.
E o creator gera inteligência de mercado quando ele revela objeções, desejos, gatilhos reais de consumo por meio da própria audiência. Ou seja, não é só um canal de distribuição, é um dispositivo de relação com o mercado, um lugar onde a marca aprende, ajusta, testa, conta suas histórias, vende e volta. E é exatamente essa lógica que explica o surgimento e a consolidação de plataformas próprias de creators dentro do varejo brasileiro. Iniciativas como o Acelera CB da Casas Bahia, o Creators da Show, da Shopee, ou os programas de afiliado e criadores do Mercado Livre, eles não nascem como ações de marketing pontuais, mas como infraestruturas permanentes de influência, conversão e aprendizado. E aqui eu quero pausar para enfatizar esse termo, permanentes, porque é isso que muda. Quando você cria um programa contínuo, você não está comprando um post, você está criando um sistema de produção de linguagem, de demonstração de vendas e de feedback. Quando se estrutura programas como esses, voltados ao micro e nano influenciador, esses players reconhecem que o valor não está apenas no alcance massivo, mas na capacidade de escalar confiança, linguagem nativa e contexto de uso real dos produtos. O creator deixa de ser apenas um divulgador e passa a operar como uma extensão do varejo. Na prática, essas plataformas institucionalizam aquilo que a Creator Economy 2.0 propõe. Creators como mídia, canal de venda e fonte de dados, tudo ao mesmo tempo. O conteúdo passa a alimentar não só o awareness, mas também a performance, recorrência e a inteligência de negócio. É a influência deixando de orbitar o varejo e passando a funcionar por dentro dele. E aqui entra uma mudança de valorização do mercado. Se antes o creator era contratado pela ideia, agora ele é valorizado pela capacidade de fazer ideias circularem com eficiência, conectando o discurso à compra, sem romper o vínculo simbólico com a comunidade. Por isso, a pergunta deixa de ser quem tem mais alcance e passa a ser quem sustenta relevância, performance e confiança através do tempo. Tendência 2. O risco da performance como linguagem. Bem, 2025 foi o ano em que a performance entrou de vez na conversa. ROI, métricas, afiliados e conversão deixaram de ser tabu. Em 2026, isso se torna um idioma comum entre as marcas, agências e os creators. E eu vou falar de uma forma muito direta aqui. Performance não é mais um diferencial, é pré-requisito. Só que é exatamente aqui que mora a tensão menos discutida do momento. A busca por performance está empurrando a Creator Economy para uma lógica cada vez mais próxima da mídia tradicional. E eu sei que essa frase pode incomodar um pouquinho, mas olha o que acontece quando tudo precisa converter. As narrativas vão se encurtando, os formatos se repetem, os riscos criativos acabam diminuindo e os creators começam a soar intercambiáveis. O problema não é medir. Em 2025, a gente aprendeu que mensurar é essencial. O problema é otimizar tanto que se mata o diferencial simbólico. Sabe aquela autenticidade da linguagem do creator que faz com que a Creator Economy funcione? Pois é, ela corre o risco de se perder pela performance a qualquer custo. Então, em 2026, o grande desafio não é provar resultado, é provar resultado sem perder identidade. E repara como isso é sofisticado, porque exige um tipo de maturidade que não é só métrica, é governança de linguagem, é preservação de voz e entender que performance precisa servir a uma narrativa e não engolir essa narrativa. Tendência 3, do UGC ao IP. Se em 2025 o debate girava em torno do UGC, que é o User Generated Content, ou o conteúdo gerado pelo usuário, ou também nas suas variações, como o CGC, essa linguagem estética mais amadora, em 2026, a discussão avança. Quem constrói propriedade intelectual encontra maior diferenciação e as maiores chances de sucesso e sobrevivência nesse mercado. E aqui eu vou ser bem claro, porque esse ponto é muito chave para a leitura do ano de 2026. Creators deixam de ser apenas executores de formatos, adaptadores de tendências e braços criativos de campanha. Agora, é preciso desenvolver universos narrativos, criar séries e formatos proprietários, negociar cocriações e licenciamentos, operar como marcas culturais mesmo. E aqui está a frase mais madura dessa tendência. Em 2026, quem não constrói IP, ou seja, propriedade intelectual, vira commodity. Sabe por quê? Porque quando você não tem propriedade, você é substituível. Você está preso à lógica de formato, e formato no digital
é muito fácil de copiar, fácil de replicar, fácil de saturar. IP é diferente. IP é memória, IP é identidade, é comunidade em torno de um universo. E o que separa creators táticos de creators estruturais é justamente a propriedade intelectual. Tendência 4. IA como infraestrutura. Em 2025, a IA ainda aparecia como discurso, promessa ou até um apoio estético. Em 2026, ela deixa de ser protagonista e vira um sistema central. A inteligência artificial passa a estar presente em todas as etapas da Creator Economy 2.0. Na curadoria, na análise de performance, na identificação dos próprios creators, na personalização em escala, no apoio para a produção e na edição do conteúdo, claro, na distribuição do conteúdo. Só que ela não é personagem principal. Marcas, agências e creators seguem sendo o centro desse mercado. E aqui tem uma frase que eu queria que você guardasse. Quanto menos visível for a IA, mais estratégico é o seu papel no mercado. O erro é usar a IA para substituir narrativa. O acerto é usá-la para liberar tempo, energia e inteligência humana para justamente criar significado. Ou seja, IA como infraestrutura é uma IA que some. Ela some para a narrativa aparecer. Ela some para o humano voltar a ser o diferencial. Tendência 5, comunidade, presença e o retorno do físico. Se em 2025 consolidou o discurso de pertencimento, 2026 materializa esse conceito. Comunidades deixam de ser abstração e passam a se expressar em eventos, encontros, produtos proprietários, experiências offline. Eu gosto muito desse ponto porque ele mostra uma coisa que pouca gente admite. Em um ambiente saturado de conteúdo, presença vira diferencial competitivo, não por uma questão de nostalgia, mas por uma escassez mesmo. Quando tudo é conteúdo, o que é presença vira algo raro, e o que vira raro ganha valor. E isso vai do evento enorme ao encontro pequeno, vai do festival à loja pop-up, vai do produto físico ao clubinho dos membros. É a ideia de que comunidade em 2026 é uma coisa que você consegue tocar. Agora eu quero amarrar tudo isso que a gente viu num ponto central. A Creator Economy 2.0 é mais madura, mais eficiente, mais integrada ao negócio, mas ela carrega um grande risco: transformar creators em apenas um inventário de mídia otimizado. Esse é o maior erro. E aqui está o ponto de tensão que eu acho importante. O futuro não está em escolher entre fazer branding ou performance. O futuro está em construir sistemas onde performance sustenta a narrativa e não o contrário. 2025 foi o ano da profissionalização. 2026 vai ser o ano do equilíbrio. E quem vai conquistar mais esse mercado? Os creators que entenderem de negócio sem perder voz, as marcas que aceitarem menos controle e mais construção, e estratégias que equilibram dados e sensibilidade cultural. Porque a Creator Economy morre quando se esquece uma coisa muito simples, mas muito profunda. Influência nasce do significado, não só da conversão. E esse é o recado para 2026. Se você gostou desse episódio, não esqueça de seguir o Papo Biz no seu aplicativo de podcast favorito. Compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais, @FreitasNeto, Neto com 2 T's, para mais conteúdo sobre marketing, negócios e comportamento do consumidor. Até a próxima!